Olá, Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos. Perdoe os nossos pecados, Pai. Se propício a nós pecadores e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 16, a crucificação. Então, entregou-lhe para que fosse crucificado. E, carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado em hebreu Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, eu escrevi. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto, eles disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que diz: eles repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Aleluia. A morte de Jesus, versículo 28, desse mesmo capítulo, que é o capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, dando sequência aqui, verso 28, mais um texto áureo, a morte de Jesus. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre.
e pondo-a sobre o isopor, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabá, porque foi aquele Shabá um grande dia, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. E outra vez diz a Escritura, eles olharão para o qual perfuraram. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Importava que Jesus fosse, o sacrifício perfeito. Tudo isso acontecesse por amor de nós. Aqui, fazendo menção aqui, a explicação a partir do verso 16 do capítulo 19. Após o pronunciamento da sentença, a pessoa era açoitada e em seguida executada. Nesse caso aqui, a crucificação. A unidade final da narrativa joanina da paixão descreve a crucificação e o sepultamento de Jesus. Verso 17. Jesus começa levando a sua própria cruz, mas logo cai. Então encontra o Simão de Cirene, que foi obrigado a carregá-la até o local da execução. Saiu significa para fora da cidade, onde o costume judaico determinava que as execuções deviam ocorrer. Caveira traduz o hebraico Gólgota, enquanto o equivalente latino usado na Vulgata é Calvário. Verso 18 aqui. Sobre a crucificação de Jesus entre dois criminosos faz lembrar os cães me cercaram. A Assembleia dos Perversos me fechou. A passagem também reflete, foi contado com os transgressores. Verso 19. O escrito sobre a cruz de Jesus especificava o crime pelo qual ele foi executado, provavelmente para desencorajar outros de cometerem atos semelhantes. Verso 20. Sobre o lugar, era próximo da cidade. O hebraico ou o aramaico era a língua mais compreendida pela população judaica da Palestina. O latim representava o idioma oficial da força de ocupação romana e o grego designava a língua internacional do império, compreendida por grande parte dos judeus do império, do diáspora, bem como pelos gentios. A inscrição trilíngue garantia que qualquer pessoa pudesse ler os crimes dos quais Jesus fora acusado. Verso 22. Pilatos não quis mais ceder a prisão dos judeus para João. Pilatos não quis mais ceder à pressão dos judeus. Para João, a inscrição involuntariamente confirmava a realeza verdadeira de Jesus. Verso 23.
a túnica. A túnica sem costura pode lembrar o manto de José, como em diversos eventos posteriores na crucificação, as ações de soldados, como dividir as roupas de Jesus e lançar sorte, cumpriram as Escrituras. Sobre outras citações de cumprimento, ver a nota em João 12, 38 e 40. Aleluia. Aqui o verso 24, para a gente derradeiro aqui. O Salmo 22, um cântico de lamento atribuído a Davi, é o texto mais frequente citado no Novo Testamento. Esta é a primeira de várias referências a Jesus como justo, sofredor, em conformidade com a experiência do salmista. Os soldados não quiseram rasgar a túnica de Jesus porque o manto era tecido numa peça única. É provável que João tenha moldado intencionalmente o relato da crucificação a fim de salientar os paralelos e os cumprimentos entre as experiências de Davi e de Jesus. Por exemplo, Salmo 22, 15 e 18 menciona a sede do sofredor, suas mãos e pés perfurados e a preservação de todos os seus ossos. Amém e graças a Deus. Até aqui nos ajudou, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado, Jesus, pela tua crucificação e ressurreição ao terceiro dia. E Jesus está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Perdão, Senhor Jesus Cristo. Te amamos e o Senhor vive e reina e está glorificado, está cheio de glória e justiça e vive para todo sempre. E todo joelho e toda língua se dobrará diante de Jesus e confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Deus abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Deus abençoe.